Ok, pessoal, já de volta, como eu falei com vocês no início do programa, hoje, professora Amanda, professora vereadora Amanda, né? Aliás, a gente tem que cobrar muito dela, que ela agora é a vereadora, né? E ela hoje trazendo aqui, para fazer um bate-papo com a gente, o professor Carlos Renato. Amanda, bom dia. Bom dia, querida. É sempre um prazer estar aqui. Hoje, junto com o meu amigo Carlos Renato, que é um professor muito conhecido na cidade e uma grande referência da educação pública nesse município também. Estamos muito felizes de estar aqui com você de novo. Pois é sempre legal, eu acho, você trazer professores quando você vier aqui no programa, porque a importância disso nesse momento que a gente está vivendo em Teresópolis, aliás, no Brasil também, né? No mundo até, a gente está vivendo aí momentos complicados nas redes sociais. Eu não sei se se essa juventude entendeu que realmente é uma rede social ou ela é só uma juventude, aí vocês é que vão falar, né? Vocês que são professores é que vão falar, mas eu tenho visto e as pessoas comentam aqui no programa sobre os jovens na rede social, até onde é bom, até onde é ruim, e aí eu queria ouvir isso de vocês. Eu vou fazer a abertura do tema, se o senhor me permite, porque a gente tem que entender o uso da tecnologia, né? A questão é a maturidade que se precisa ter para usar a tecnologia de forma eficiente. Às vezes a gente acha que faz um simples comentário, faz uma simples chamada na rede. Hoje a rede informa milhões de pessoas no mundo inteiro. Então a gente tem que ter esse olhar apurado, né? Nem tudo que a gente quer é conveniente que se exponha, né? Então a gente tem que... A juventude tem que começar a ser melhor direcionada. E assim, eu gosto de falar dessa questão de juventude porque as pessoas às vezes questionam muito por que o jovem não tem oportunidade no mercado de trabalho e essas coisas todas. Isso é uma discussão ainda que se dá por muitos lugares ainda. E a gente optou, quando a gente fez a composição do gabinete, em ter uma composição de jovens. Então eu tenho pessoas muito jovens no meu gabinete. Agora, a gente constantemente faz a orientação da postura, porque a gente tem que entender também a liturgia dos lugares que a gente ocupa, né? A Amanda, CPF, tem uma postura, né? Que a gente acaba até nem dando tanta importância. Agora, a vereadora Amanda tem que ter uma outra postura. A professora Amanda da escola tem que ter uma outra postura, né? A advogada Amanda, quando está num fórum, tem que ter uma outra postura, porque é a liturgia dos espaços onde você está. E às vezes, dependendo dos espaços, você precisa também trazer essa liturgia para o seu dia a dia. Então, coisas que às vezes a gente acha que é muito normal fazer porque a gente não está no local de trabalho, vai repercutir de forma negativa. Carlos Renato, à vontade, já pode entrar no papo, tá? Quando você traz, né, de repente, uma brincadeira que você faz com alguns amigos no seu horário de lazer, pode ser interpretado de forma equivocada quando você está em outros espaços que você tem que ter uma certa liturgia no comportamento. Como a Amanda falou, você tem que ter a utilização da ferramenta hoje em dia, mas direcionada. Tem que ter alguém comandando isso. Por quê? Porque no ano passado eu fiz um teste com minhas turmas de nonos anos. Eu fiz um projeto chamado Projeto BMAP, né, que é uma avaliação a nível nacional, que ocorre geralmente antes do meio do ano. Então, fiz esse projeto da seguinte forma: eu tinha que colocar os alunos informando de avaliações passadas, desde 2012. Tá? Esse projeto foi dividido em duas partes, de 6º e 7º anos e de 8º e 9º anos. Tá? Então, nesse projeto, eles usavam para agilizar a ferramenta do celular, principalmente utilizando os gabaritos para conferir se estavam certas as questões que eles recebiam de mim. Eu entregava as questões para eles, eles tinham um caderno dividido só para isso, eles colavam as questões, faziam a avaliação e depois conferiam. Através de quê? Através exatamente do direcionamento do instrumento que é o celular. Agora, não era para brincar. Tanto é que cada turma tinha um grupo formado e fechado. Aquele grupo era exclusivo do BMAP, era exclusivo da matemática. Então, só eu usava. Eu não estava no grupo, mas eu comandava o grupo. Eu tinha dois alunos em cada turma comandando esse grupo. Então, eles sempre me perguntavam: professor, fulano não pegou ainda
orientação. Então pegava fulano e conversava por quê. Então tinha uma série de coisas que a gente resolvia dentro desse contexto. Você direcionava, você tinha o comando, você tinha o controle. Não do jeito que é feito hoje em dia, né? Eles pegam aquilo, ficam até cegos. Eles ficam até de cabeça baixa usando o celular. Eles nem veem que está atravessando rua. Então isso é uma grande desvantagem, você ficar obcecado por um instrumento que pode ser utilizado como ferramenta para o seu crescimento. E exatamente eles entenderam isso. Então o projeto foi à frente por causa disso. Então eu tive alunos que obtiveram grande sucesso nas duas fases. Era complicado você passar para a segunda, só passava para a segunda se você superasse a múltipla escolha da primeira, ia para a discursiva da segunda, né? E esses alunos conseguiram galgar, né, esse tipo de situação. Hoje em dia nós não podemos utilizar mais o celular dentro das escolas. Então esse projeto vai ficar mais ou menos em stand-by. Stand-by. É exatamente isso. Porque acho que o que falta, só para complementar, é o direcionamento. Quando as famílias entregam, né, aos seus filhos, e aí eu sou mãe, eu sei o que eu estou falando também, e deixa para livre uso, acontecem essas questões todas do mau uso, né, da tecnologia, das redes sociais, de todos os canais de comunicação, né? E a gente fragiliza a juventude também. E quando você trabalha dentro de escola, mas trabalho direcionado para que eles possam entender que o celular não é só rede social, mas sim um instrumento para eles crescerem em termos de conhecimento, terem várias opiniões a respeito de um mesmo assunto. Tanto é que eu não tinha como fazer minúcias a respeito de um determinado assunto e tinha alunos muito interessados. Então o que eu falava para eles? Videoaula. Vai direto na videoaula e você tem diversas explicações sobre o mesmo assunto. Um deles vai suprir das suas necessidades. Então isso é importante, porque você depois tinha o retorno do aluno informando que sim, realmente agora está tudo certo, agora entendi por quê, ou entendi aonde eu vou. Então esse tipo de situação tinha que ter exatamente esse direcionamento, né? Foi um projeto que era piloto, foi piloto na escola, né? O pessoal da orientação pedagógica abraçou o projeto, né? O projeto deu certo, o projeto funcionou, mas, lamentavelmente, hoje em dia a gente não pode utilizar. O livro escolar, Amanda, acabou? Não tem mais? Tem. Tem. É um programa federal que a gente passa por uma seleção dentro do próprio sistema do MEC hoje. A gente escolhe os livros didáticos, faz uma ata, todos os participantes da escola escolhem os títulos que estão vinculados ao governo federal, né? O governo federal faz vínculos com diversas editoras, elas trazem para a gente os exemplares, a gente manuseia, dá uma olhada mais ou menos. Só que eu tenho uma crítica muito pontual à questão do livro didático, que já melhorou. Antigamente a gente tinha um livro didático nacional, hoje eles conseguiram regionalizar tá? A escolha, e até dentro da própria cidade, às vezes a gente consegue ter livros distintos, tá? De editoras distintas, porque aquele grupo de professores optou por uma determinada coleção. Mas o livro didático ainda está muito distante da realidade das nossas crianças. Ele não é... Eu ia perguntar, é que não deu tempo, eu ia perguntar, o livro didático terminou, a tendência com a tecnologia é ele acabar? Ele ser incluído dentro do celular. Aí, entendeu? Eu acho que ele vai migrar, é mais ou menos isso. As tecnologias, porque a bem da verdade, eu acho que essa lei da proibição do uso do celular, ela vai precisar passar por ajustes. Foi uma coisa feita muito, apesar dos estudos, né, que foram feitos e que assim, isso foi uma iniciativa do deputado Ferreirinha, junto à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas eles tiveram um lapso de estudo que eu considero pequeno. Muito. Porque foram 2 anos de estudo. Isso é uma... A gente está falando de uma bem localizado o assunto. Ele foi localizado dentro daquele aspecto, não foi no macrocampo, né? E virou uma lei federal, mas a gente precisa, como toda legislação, em grande parte, ela precisa ser ajustada com o passar do tempo. A tecnologia, ela necessariamente vai fazer com que esses institutos legais sejam adaptados futuramente. Tem que acompanhar, porque hoje em dia ninguém pode trabalhar ou viver sem o celular, porque é uma informação rápida. Sim. Você tem um retorno rápido de determinada coisa que você, por acaso, tenha dúvida ou necessite uma informação naquele instante, do que você vai parar para pesquisar, para analisar. Não, é bem rápido. Então isso é uma ferramenta muito boa. Só que precisa realmente, como a professora Amanda está falando, de um direcionamento. Alguém que possa falar assim, não, você vai usar para isso, exclusivamente para isso, para você poder entender o que nós estamos tratando aqui.
Né? Não deixar, pesquise aí. Não, não é pesquise aí. Tem Né? que ter A um coisa tem que direcionamento. ter um direcionamento. Né? Então você tem um controle da ferramenta sendo utilizada em sala de aula de modo produtivo e pedagógico, não do modo vão ter. Então vem de encontro ao que você falou. Sim. Foi muito pouco tempo de pesquisa. Isso vai ter que ser, Tem que ser melhor analisado. vai ter que ser melhorado, revisto e analisar. E assim, experiência que eu acredito que muitos pais tenham dentro de casa. Às vezes os filhos chegam pra gente com o celular na mão, falam, mãe, eu tô com uma dúvida aqui no dever de casa, como é que é? E às vezes a própria mãe não domina, né, o assunto. A gente que é professor, às vezes não domina tudo, a gente tem que sentar e pesquisar. Para isso a importância do planejamento. E aí a gente pega o celular e pesquisa. Então assim, às vezes os meus filhos mesmo chegam em casa e então, mãe, eu quero saber sobre a religião da Grécia, na época da Grécia, como é que era a religião, dos deuses. Pego o Por isso celular, eu sempre vamos lá. indico a videoaula. Né? Sempre indiquei para eles. Faço isso na videoaula. Então, é Procura o direcionar. assunto e vai para a videoaula. Aí você tem uma panorâmica, você não tenha só alguém falando ali na frente, e no caso sou eu. Eu vou para frente da sala de aula, eu que falo. Aí ele não entendeu, porque você não tem o feedback dos alunos imediato, mas você tem aluno que tem uma certa dificuldade e aí ele recorre à videoaula, então ele tem a facilidade de entender a explicação de uma maneira diferente. As videoaulas, elas são muitas vezes complementares ao que o professor dá dentro da sala de aula. E elas são ricas. Só que tem que ter o direcionamento das famílias e dos professores. Isso, com certeza. Quer dizer, é uma coisa que, mesmo nas escolas, as escolas particulares eu acredito até que já estejam fazendo, mas nas escolas municipais, Amanda, aí a pergunta também vai para a vereadora, né? Nas escolas municipais já se pensa nisso? Sim. Até porque teve uma emenda na Lei da Diretrizes e Bases Nacional, na LDB, que tem imposto aos municípios que façam uso das tecnologias nas salas de aula. É um contraponto, você vê que é tipo um contrassenso, né? Você, ao mesmo tempo que você proíbe o uso da ferramenta, você cobra. Mas eu acho que a proibição em si, ela vai criar um corpo da proibição do uso sem orientação. Tá? Vai haver um corpo falando sobre isso. E o uso do telefone, né, do equipamento telefone, ele vai voltar a ser algo mais fácil de ser utilizado quando direcionado dentro das escolas e só para essa finalidade. O uso para a finalidade de pesquisa e construção do conhecimento. Eu acredito que a gente vai acabar tomando esse corpo aí no dia a dia. A gente está falando da tecnologia, eu perguntei sobre os livros, óbvio, eu sei que o livro não acabou, mas eu queria ligar o fato, mas que a gente está falando de tecnologia de livro, mas vem aí uma feira literária, né? Vem, vou até pegar aqui uma cola, porque a gente não dá conta de tomar conta de tudo na cabeça, e-book né? também, né? Tem o e-book, né? Então, a gente vai ter o segundo seminário do Ama Leitura, que vai ser no centro... Na FES? Na ProArte. Na Vai ProArte. Centro Cultural. Me faltou o cultural. Centro Cultural ProArte, no dia 28 e no dia 29 de março. A entrada é franca, mas é limitada. E as inscrições vão estar abertas em breve. Então, é um seminário para falar da importância da leitura, né, tanto para os jovens quanto para as crianças. O direito à leitura das crianças e do jovem é o tema. E no dia 29 eu vou estar lá numa mesa, às 8h30 da manhã, falando sobre a lei das bibliotecas e a importância das bibliotecas na cidade, nas escolas e em todos os espaços. Eu estou falando de livros e a gente está falando de livros, né? Amanda, eu estou com pelo menos, eu devo ter uns 20 livros em casa que eu preciso começar a ler. Porque Eu não vou nem entrar nesse mérito de quantos eu tenho que ler. Eu vou ganhando os livros, as pessoas vão me dando. Raramente eu compro, né? Porque quando eu quero, alguém me dá. E eu fui botando lá e estou cheio de livro para ler. Nossa, tem os 2 livros de Vanderlei sobre a política em Teresópolis, são 900 páginas. Eu tô com o dele também agora, esse recente. Você tem os 2? O primeiro ainda não. Quem Então, sabe eu eu tô- não ganho, né? O primeiro, de repente, Vanderlei. né? Uma dedicatória para minha biblioteca. Mas o recente, no lançamento, eu não estava na cidade, meu pai foi, né? Lá até para prestigiar também o evento, que é um evento que eu acho que é importante. É uma memória que a gente tem da cidade construída, né? E aí agora eternizada no livro. E eu já até comecei a ler, porque tô nele, né? Achei linda a minha foto lá. Mas tirando a brincadeira, eu acho que é importante a gente conhecer a história da cidade, a gente entender o panorama, né? De onde a gente veio, onde a gente chegou e o mais importante,
observando de onde a gente veio, de onde a gente chegou, para onde a gente quer ir. Você fica com os livros? Você também? Você guarda os teus livros? Boa parte. Quando eu tenho alguém Não, que empresto. gosta, quando tem alguém que gosta, geralmente eu dou. Sabe por quê? Depois que eu leio, eu empresto ou dou. Até há 5 anos atrás, eu tinha tudo. Tudo que eu li e outros que eu também não li, não me interessou, enfim. Que eu ganho muito aqui por causa do programa. Eu dei tudo. Não, Levei isso eu tudo não pra tenho biblioteca. coragem. Não, mas eu levei para a biblioteca, Mesmo dei tudo assim, lá. eu tenho essa coisa do apego. Apego? Do que eu gosto muito, eu não consigo. Eu compro até o outro e dou pra pessoa. Aí que está a ferramenta. Você vai na internet, está o livro lá. É só você depois recarregar lá. E agora eu tenho mais lá, eu tenho mais uma porção lá que eu vou ver o que eu vou ler e os que eu não vou ler e vou dar. Eu deixo também na biblioteca do Comari. Porque eu acho que aquilo tem que ir embora, tem que ir outras pessoas pegarem. Tem que ir à frente. Todo conhecimento tem que ser passado à frente, sempre é. Tanto é que o livro do Vanderlei, que é lançamento, poxa vida, ele faz um histórico da cidade com fotografias, uma análise perfeita, pô, muito bom isso. Né? Eu vejo essas publicações às vezes na internet, mas a gente para e lê, tem que ler. Sim. Né? O professor Nobili, por exemplo, as fotos do professor Nobili são históricas, né? Desde a década de 1950, Sim. né? Poxa, fantástico. O Carlos da Irene, ele tinha um painel Fazia com lá, as fotos. Muito bom. Ele foi meu professor, Nobili. Foi Meu professor de inglês. Tá? Essa memória é muito importante ser preservada, né? E o livro traz isso, traz essa memória na mão, né, de uma forma de acesso muito fácil. Ao mesmo tempo que a gente tem um acesso fácil nos telefones, né, de achar em pesquisas algumas informações, a questão da referência do livro também, eu ainda tenho essa coisa do papel, eu gosto do papel. Sim. Apesar de ter o livro digital, eu gosto do papel, eu gosto dele na cabeceira da cama. Eu tenho alguns lá, eu estou fazendo tudo quanto é tipo de leitura, tem lá. Dependendo do dia, do humor, a gente lê alguma coisa. Então eu compro livro em sebo, eu compro livro de lançamento, às vezes a gente ganha. Eu tenho um grande afeto pelos meus livros. E a Márcia, que é diretora de departamento feminino do Comari, ela está querendo começar a fazer lançamento e feira de livros no Comari. Isso que eu é acho ótimo. isso muito Isso importante. Eu teve um livro recente que eu fiz parte dele, eu escrevi um capítulo que fala sobre a questão da educação especial, né? É o capítulo ao qual eu participei, eu falo da adequação e da adaptação curricular, né? A diferença que tem. E a questão das famílias, né? Da inclusão das famílias, né? As famílias precisam ser incluídas também. Então, assim, eu gosto muito dessa questão da literatura, da leitura, da construção, de estar participando, de estar fomentando. E uma briga que eu tive muito grande na outra gestão e que a gente vai trazer para essa, acredito eu, até pelo Conselho. O Carlos Renato é meu companheiro também no Conselho de Educação, esqueci de falar isso. Um grande companheiro lá, tem ajudado bastante nos trabalhos que a gente vem fazendo. A cobrança da lei da biblioteca, né? A gente tem uma lei da biblioteca que já passou o prazo da implementação, as escolas não conseguem ainda atingir o que é desejável pela lei, né? Não conseguimos ainda ter biblioteca em todas as unidades e a gente vai muito cobrar isso da secretária. Eu acredito que ela também está bem aberta a caminhar por esse sentido, de reestruturar as nossas bibliotecas nas escolas, e principalmente nas do segundo segmento, que a gente já visitou e viu que o acervo, além de estar defasado, está muito pequeno. Então, a gente precisa recompor o acervo das bibliotecas, das escolas de segundo segmento e construir os espaços de leitura nas escolas de primeiro segmento, que é as de alfabetização até o 5º ano. Essas escolas, quando elas não têm o espaço físico, elas precisam ter o espaço de leitura. E as escolas de segundo segmento, que é do 6º ao 9º, elas têm as bibliotecas. Eles têm que ter as bibliotecas pela estrutura, você quer ver uma questão básica. de leitura? Na época do professor Carneiro, ele tinha lançamento anual da antologia. A antologia feita por alunos do jardim ao 3º ano. Então, hoje em dia, muitos jovens senhores são escritores daquela época. O professor Carneiro foi meu professor de geografia. E Dona Marília também. Dona Marília também, no colégio estadual. Estadual, isso aí. Antes de virem para cá. Em definitivo. Antes do 100 até, né? Bem antes. Isso é uma memória fantástica que vocês trazem, gente. Isso é uma memória fantástica. Hoje tem não só a questão de ter as antologias, né, todos os anos, mas tinha também a noite do autógrafo.
Eles iam à noite de autógrafo na Casa de Portugal, né? Os aluninhos de jardim, era uma graça, sentavam para autografar o livro para o responsável. Poxa. A gente já está se encaminhando, já vou abrir para vocês, já para o papo final, para vocês encerrarem. A gente já está se encaminhando para o final. Amanda, eu fui aluno, você conhece a escola, a professora Helena de Paula Tavares. Sim. Tem aquele retrato dela lá Em frente dentro da à Praça escola. Dom Quixote. Pois é, eu fui aluno dela. Se eu sou muito bom em verbo e tabuada, até Odilon, filho dela, Odilon está com 81 anos, meu companheiro de sauna lá no Camari. Há uma semana atrás a gente estava na sauna falando disso. A Dona Helena, a gente saía do grupo escolar Euclides da Cunha, tinha que passar em Dona Helena. Tinha que passar na casa dela, com fome. Se ela passasse o dever, a gente só saía, ela só deixava a gente sair depois de pronto, que era o dever que a gente tinha que fazer. E eu estava comentando isso com o Odilon, né? E às vezes minha avó ia me procurar, que não sabia onde eu estava, mas ia direto na casa da Dona Helena. E verbo e tabuada, eu não erro. Eu não erro. Eu posso errar em concordância que eu faça um programa ao vivo. Mas eu não erro verbo e tabuada. Porque, olha, eu penei muito para aprender. Olha. Da época da Dona Mariana Leite. Foi minha diretora. Dona Mariana Leite Guimarães. Dona Mariana andava com uma vara. Eu lembro. Mariana Leite Guimarães. Ela foi tranquila, né? Muito tranquila. Muito né? nada, ela dava varada na gente. Ela morava na escola, no colégio. Tá? O marido dela, fugiu o nome agora. Eu lembro. Jaci? Jaci Teixeira Guimarães. Isso, seu Jaci. Foi jogador do Cruzeiro e do Seu Vasco, Jaci. e cabeça. Jogador do Cruzeiro e do Vasco, era muito amigo do meu pai, morava ali do lado do Higino. Mas esse papo pode continuar por aí. Ela vai adorar as recordações. Nossa, com certeza. Lá no alto, aquilo lá no alto, e não era tia nem tio. Não. Né? Era Dona Helena, Dona Mariana, Respeito. Dona Heloísa de Mouro Estevão. Tá? Foi minha professora, eu também adorava ela. Dona Zezé, ali onde hoje aquela escola em frente à Polícia Federal. Floripes. Floripes Langoni Ferro. Ali foi Dona Maria José, ela inaugurou um centro de treinamento de professores daqui de Teresópolis. Eu nunca estudei com a Dona Floripes, porque ela era da várzea e eu era do alto. Ela dava aula na várzea, eu era do alto. Um dia vão falar isso de você também, tá, Amanda? Se Deus quiser. E eu espero que as lembranças sejam ótimas. Um dia vão falar isso de você também. Nossa, que saudade que eu tenho mesmo dessa época. E eu quando vou lá no Euclides da Cunha, que não é mais o que era, né? Dá uma saudade enorme, mas vida que segue. Professor Carlos Renato, muito obrigado. Nada. Sempre à disposição. A gente tem que voltar a levar mais papos aqui, principalmente sobre educação, professora. Sim, com certeza. E principalmente a educação que você teve lá de trás e que guarda e reproduz aquilo que você falou sobre os livros. O livro ele tem que caminhar. Então você está doando o livro para que ele possa caminhar e abrir o horizonte de outras pessoas. Assim como as nossas recordações para esse tipo de educação, que hoje em dia está um pouco mais complicado, você trabalhar, mas que você tendo um grupo como o pessoal do Beatriz Silva, pô, sensacional. Você fala com um projeto e diz, pô, como é que você vai fazer, professor? Fazer assim, assim, pô, tá legal, sem problema nenhum. Desde que você apresente um plano de trabalho. Agora, posso usar? Não, não pode, não é assim. A gente hoje conversou com a professora Amanda, mas eu preciso saber o que a vereadora Amanda anda fazendo. Mas vai ter que ser no próximo programa. Sem problema, eu estou à tua disposição, Hélio. É sempre um prazer estar aqui, esclarecer a população. Esse bate-papo hoje foi um bate-papo bem mais tranquilo, que a gente fala de uma coisa que é muito importante, que são as estruturas de conhecimento. Né? Quando a gente fala de educação, a gente está falando de estrutura de conhecimento, a gente está falando de uma sociedade melhor. Então é um prazer também estar aqui falando sobre isso, falar sobre o que a gente espera da cidade, pensa da cidade. Fica para um próximo programa, porque a gente tem muita coisa boa para apresentar. Obrigado, professora Amanda, professora vereadora Amanda. Aqui, gente, eu estou indo embora para o comercial. Daqui a pouco a gente volta, ok?